Ó, vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Quem gostaria de perguntar? Vem aqui, vem nesse microfone, fala seu nome. Ó, minuto no máximo a sua pergunta e a gente vai responder em 2, 3 minutos. Very quick question, very quick answer. 2, 3 minutes at most. Okay. Cavalcante, eu sou da Faculdade Calvinista de São Paulo. I'm from the... E nós temos um curso onde a matéria Fundamentos do TDI é uma matéria obrigatória. O livro Fomos Planejados é leitura obrigatória, porque nós entendemos que o teólogo, se ele não tiver uma formação do TDI, ele tem uma tendência de desenvolver um evolucionismo teísta. Então, o nosso aluno, ele tem como matéria obrigatória Fundamentos do TDI. Eu só queria comentar isso com os professores. Não era uma pergunta. Só uma consideração dessa atitude, de assumir esse compromisso dentro de uma instituição de ensino dessa matéria fundamental. Okay, so it wasn't a question. It was just a comment. He was saying that in his college, the theology course has a subject that they have to study intelligent design, just so they don't get swallowed inside just an evolutionary theory, among God and in theology, and yeah, it was just a comment. Perfeito. Glauco? Pronto, meu nome é Glauco, já fui chamado pelo nome, já fui apresentado, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que foi o Douglas quem falou, que na geologia, nas camadas fósseis, parece haver explosão de vidas novas e que isso teria sido nova informação. A minha pergunta é, essa nova informação seria uma nova criação depois da primeira? Seria mais informação nos seres que já existiam? Essa parte que eu não entendi de como haveria sinal aí de nova informação que não existia anteriormente. Okay, so as you mentioned, in geology, during the Cambrian explosion, it was this explosion of life and information. So what is this information? Is it just new information or added information to the previous creatures that existed? Stuff like that. Okay, I didn't refer to the Cambrian. Did you refer to the Cambrian? I didn't Someone refer to the did. Cambrian, but He just I can give about my the answer and you can give your Okay, answer. so he did. So Brian, Okay, yeah. Well, the short answer is we don't actually know in detail, but we do know that there... I'll do simultaneously. Okay. So, então a gente não sabe na realidade, não temos a certeza. But we do know that there was a dramatic reprogramming of the information and in the DNA. A reprogramming? Yeah, the DNA was radically altered. Então a gente percebe que o DNA, na realidade, foi drasticamente alterado naquele período, ou naquele momento geológico. And then also there was structural information E a in informação estrutural the cell membrane na membrana celular and other structures that had to be altered at the same time. e outras estruturas celulares que tiveram que ser mudadas e transformadas naquele momento. But the exact details are not fully understood. It's science yet to be discovered. Mas os detalhes em relação a isso nós não temos certeza, porque a ciência ainda não descobriu muito. Can I add a small thing? One of the interesting things to come out of genome sequencing projects is that every new species whose genome is sequenced has a very large number of what are called orphan genes, a play on words, O-R-F-A-N genes. O interessante de programas de sequenciamento de DNA é que toda criatura que é realizado o sequenciamento de DNA, eles descobrem cada vez mais genes do tipo orphan. It's O-R-F-A-N. It's a play on the English word orphan, which is a child who doesn't have parents. É como se fosse um paralelo de um gene órfão.
And Eles descobrem esse tipo de gene toda vez que fazem um novo sequenciamento. what that tells us is Genes novos. Isso, genes novos. Obrigado. every new form of life seems to require proteins that do not exist in any other form of life. So the problem of protein origins is tightly coupled to the problem of the origin of new life forms. E todos os seres vivos possuem informações e proteínas específicas daquele tipo, diferente de todos os outros. Criações sucessivas, essa é a minha pergunta. Would this mean successive creation? All I know is it required genius. I don't know how that unfolded. So in terms of the history, I don't know what it means. I just know that someone had to do Eu it. não sei a história de como isso foi feito, eu só entendo que precisa de uma genialidade para que isso aconteça. Aqui. Boa tarde. Meu nome é Lígia, eu sou médica, sou pesquisadora. Nós todos aqui estamos muito confortáveis, porque estamos no ambiente de pesquisadores. Rapidinho, eu posso traduzir simultâneo também? So here we're very comfortable because we're among researchers, scientists. Mas, como cristãos, na maioria somos cristãos, lá fora, no nosso ambiente de cristãos, nós somos muito bombardeados nessa dicotomia entre fé e ciência. But outside, as Christians, because we believe most here are Christians, we've been bombarded because of this division between science and faith. Como o Douglas foi tirado do seu emprego, né? Exatamente por essa dicotomia entre fé e ciência. Por que vocês acham que há essa dicotomia tão forte entre fé e ciência? E como é que a gente deve, como é que vocês agem no dia a dia de vocês para evitar um pouco esse bombardeio entre fé e ciência? So, how do you guys act in your daily Dentro life? da igreja, né? Dentro da igreja ou fora? Dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação. Okay, entendi. Okay, so yeah. So what they're saying is many Christians have this resistance against Christian scientists. So how do you guys act in your daily life to deal with that division, quote unquote, between science and faith? So like a Christian fear of science, is that what? Maybe in a way, yeah. Yes. Yeah, I think I see some of that where, well, historically, a large portion of the church in the United States decided that science is in conflict with Christianity, and so we're going to leave science and not become scientists. Nos Estados Unidos, historicamente, muitas igrejas já olhavam para a ciência e falavam: a ciência não bate com a fé, então nós vamos ignorar a ciência. I think that always that was a lie, that Sempre achei que isso foi uma mentira. that just as Scripture is God's revelation to us, also His created order is His revelation to us. They're equally His work. Assim como, então, a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus, também a sua criação e tudo que Ele criou também é uma revelação dele. And historians of science would tell you that Christianity factored hugely in the origin of modern science. E historiadores da ciência vão mostrar para vocês que, na realidade, cristãos tiveram uma grande influência na ciência moderna. The belief that we can go and study things in the world and find order is something that comes from the belief that God has created and put that order there for us to find. A crença de que nós podemos estudar a natureza e encontrar ordem nela vem do fato de que acreditamos em Deus e que Deus criou a natureza com essa ordem. E podemos encontrá-la assim. So I think, one of the things that I want to do is assure Christians who are not technically minded that there is really no contradiction at all between scientific reality and faith. Então, o que eu quero trazer para cristãos que muitas vezes não entendem esse meio científico é esse entendimento de que entre a verdadeira ciência e a escritura não existe incompatibilidade. But I realize I have daughters who are
17 years old, studying science, studying biology. E eu tenho filhas, né, de 17 anos que estão estudando biologia. And they are having to study evolution. I tell them, learn evolution. It's the story of your culture, and it's false, but learn it. E eu digo, então, estudem evolução. É a história aí da nossa cultura. Errado, mas estudem. Yeah. Yeah. I'd just like to add that Só gostaria de adicionar que different times call for different actions in the church and for believers. Sorry, different times ask for... Different ages call for different actions by believers. Então, tempos e momentos diferentes requerem ações diferentes dos cristãos. And different controversies arise at different times over the ages. E diferentes controvérsias aparecem no decorrer das eras. And we have to respond to the controversies of our time too. E nós temos que responder então às controvérsias do nosso tempo. So it really is best for Christians to familiarize themselves with these issues as much as possible. Então é importante para o cristão se familiarizar com essas controvérsias, essas situações o máximo possível. And try to educate your friends and churches in turn. E também tentar educar seus amigos, igrejas, nesse sentido. So, to put in a plug, it would be good to associate yourself with an organization such as Discovery Institute, Brazil, or other organizations that discuss these issues. E então seria interessante você estar ligado, associado a organizações como o TDI Brasil, né, e o Discovery Mackenzie, para aprender mais e poder responder essas questões. And that way you will be an effective soldier in the good fight. E então você se tornaria então um soldado efetivo na batalha. Eu queria falar uma coisinha rápida também. A gente sabe no Brasil, por exemplo, que tem um outro grupo que ultimamente está bastante ativo, inclusive, e que defende dentro das nossas igrejas, né? Eu falo das nossas, se você não for de nenhuma, tá? Mas que não há conflito, que Darwin está certo, que o Big Bang criou o universo e tudo mais, e que a ciência é a fonte de interpretação da palavra, inclusive. Então, tá vendo? É uma batalha realmente muito grande. E os ataques vêm de fora, vêm de dentro. A gente tem posições diferentes. Olha, não há eles dizem que não há conflito e que há uma harmonia entre a nossa fé e a ciência como está hoje. E a gente aqui não, a gente está falando completamente diferente, que não há harmonia com a ciência preconceituosa do darwinismo. E que a gente tem harmonia, assim, como o Douglas disse, com a verdadeira ciência, a ciência que segue os dados. Então, o que é que você vai fazer? Como é que você vai optar? Porque eles vão chegar com você também, tá bom? Como já devem ter chegado para alguns. Você vai seguir qual corrente? Não tem outra opção. Você tem que vir aqui no nosso curso DI 101, assista as palestras deles também, informe-se e decida-se, porque há uma batalha muito grande. Por quê? Porque a mente é o caminho do coração, né? Ninguém chega no coração sem passar pela mente. E a disputa é pela nossa mente, pela nossa consciência, pela nossa racionalidade. E a disputa é pela sua mente, pela sua consciência e pela sua racionalidade. Então, informe-se o máximo possível e faça a melhor decisão, tá bom? Eu creio que a minha pergunta vai para o Marcos Evelyn, porque falou mais dessa característica da antevidência e falou muito bem sobre os códigos. E nós sabemos que
a informação não é matéria e nem energia. E, para mim, a questão da informação é um monte intransponível. E, para mim, é um paradoxo. Eu pergunto para o Dr. Eberle se tem trabalhos, tem mais recente nessa área da questão da informação. Davi, a informação, entre os 3 pilares da teoria do design inteligente, o Michael Behe vai me desculpar, mas eu acho que o mais forte realmente é a informação, né? A complexidade redutível é tremenda, a antievidência é tremenda, mas a informação destrói qualquer possibilidade da gente não admitir. É uma prova. Eu dei uma palestra no Congresso do Design Inteligente que eu falei assim, uma prova irrefutável, né? É undeniable, né? A informação não tem como negar. A vida é matéria, energia e informação. Agora, informação não é nem matéria nem energia. Informação emana de uma mente inteligente, a gente sabe disso. E o que acontece? Tem vários trabalhos, a gente tem trabalhado na teoria do design inteligente, a gente vê isso muito claro entre os teóricos da teoria do design inteligente, demonstrando o que não só a informação que existe, mas a quantidade e a qualidade dessa informação. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar que essa informação é de altíssima complexidade e sofisticação, cada vez mais a gente vai fortalecer esse pilar da teoria do design inteligente. Então, é uma área que a gente tem que estudar, os diferentes tipos de códigos, as estratégias de codificação, o splicing alternativo, o overlapping genético e tudo que está envolvido. Então, é a área que a gente precisa explorar com maior intensidade, e é o que a gente quer fazer aqui nesse núcleo, né? O Núcleo Mackenzie de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade tem essa proposta, de estudar todas as vertentes do design inteligente e compará-los com a evolução. E o foco principal vai ser complexidade e informação. Tem um aqui na frente, ele está esperando há tempo. English. My name is Kai. I am a statistician, and I'd like to know two things. The first one is what the science or the scientists know nowadays about the limitations of the random mutations in building new features that could be good to improve the life itself. And the second point is what the science knows about the origin of life, because many was discussed about the diversity of life, but concern the origin of life in the earth. What the science says about that, it's something, let's say, a closed case, or there is too much to learn about that, to everybody. Não, ele está perguntando, então, sobre o que os cientistas, né, evolucionistas fazem com a questão de mutação, de aparecimento de nova informação, e o que eles falam também em relação à origem da vida. Okay, so first on what is known about the limitations of random mutation. Então, sobre o que é conhecido sobre a limitação das mutações aleatórias. Oh, creating new features. Interestingly, I referred to this meeting held by the Royal Society in London in November, and eu comentei sobre essa reunião que ocorreu na Inglaterra. The title was New Directions in Evolutionary Biology or something like that. E o tema era novas direções na biologia evolutiva. And this was what they were addressing, whether random mutation and selection, or it's one of the things they were addressing, is whether mutation and selection can actually drive the production of new things. E essa era uma das temáticas que eles estavam falando, se as mutações aleatórias e seleção realmente levavam ou guiavam ao surgimento de nova informação. And there was divided opinion in the room. E havia opiniões diversas, divididas ali no grupo. The old school Darwinists still insist that yes, that does explain the origin of new features.
O pessoal mais velho, darwinista, ainda dizia que sim, essas são o que causa surgimento de novas informações, novas características. But I think the majority opinion at the conference was contrary to that, yet not agreeing with intelligent design. E a maioria da opinião do pessoal que estava nessa reunião era contrário a isso, mas mesmo assim eles ainda eram contrários ou não concordavam com o design inteligente. With no clear idea to put in place of mutation and selection. E não, né, como eu falei, não acreditando no design inteligente, não tinham nenhuma outra opção para colocar no lugar em vez de seleção natural e mutações aleatórias. I forgot what the second question was. Origin of life. Oh, I think Yeah. honest scientists will admit that we have absolutely no idea how life could have originated. Cientistas honestos vão dizer que nós realmente não temos a menor ideia de como a vida surgiu. Oi, meu nome é Pedro e a minha pergunta eu vou fazer em português e também é para a banca inteira, mas é um pouco diferente assim, porque hoje a gente vê que a maioria dos proponentes do design são cientistas que já estão certamente assim, entre aspas, numa carreira mais avançada, mas se alguém quiser, sei lá, começar a pós-graduação com algo relacionado a isso. Há iniciativas de incentivo à pesquisa no Brasil ou no exterior, porque, pelo menos no Brasil, a maioria do financiamento, pelo menos em São Paulo, é um financiamento público. E se, sei lá, eu mandar um projeto pela FAPESP para dar um suporte para o design inteligente, vai ser negado. Eu queria algum comentário sobre isso. Olha, o Discovery Institute nos Estados Unidos tem bolsas. Inclusive, a gente até anunciou na página da TDI Brasil que eles estavam precisando de um pesquisador para desenvolver pesquisas lá nos Estados Unidos. E o núcleo aqui no Mackenzie, uma das propostas seria essa, a gente eventualmente começar a financiar e apoiar pesquisas de design inteligente aqui no Mackenzie. E, eventualmente, em outras universidades. O NASP está com... A gente tem um projeto de parceria com o NASP, com a Uni Evangélica e as confessionais, mas a gente espera que isso cresça e, eventualmente, outras universidades também se juntem a isso. Vocês fazem parte de uma atividade pioneira. Nós estamos desbravando, né, o Brasil. E, ao contrário do que o pessoal nos Estados Unidos tem feito, aqui a gente tem posto a nossa cara, né? Tem muitos jovens aqui bravos. A Leodin não está no final da carreira, não. E a gente lá na página da TDI Brasil coloca a foto e os CVs, tá? Então, olha, você vai apanhar? Vai. Você vai sofrer com isso? Provavelmente vai. Mas a história vai fazer jus à tua coragem e você vai ser lembrado. Então, você quer se esconder abaixo do radar? Um monte de gente se esconde, tá? Mas passa desapercebido pela história. Então, você quer apanhar? Quer realmente sofrer na carne? Você vai sofrer. Mas a história vai te lembrar como um dos pioneiros do design inteligente. Porque a vitória, talvez tarde, mas ela é certa, tá bom? Respondida? Tá bom. Aproveitando, a minha pergunta seria, se cada um poderia dar, fosse tem dinheiro para fazer pesquisa, tem bolsa e tal, se cada um poderia dar pode falar. Cada um poderia dar, por exemplo, uma sugestão de linha de pesquisa. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse funcional, o que eu pesquisaria? Rapidinho, é que o Birri queria só fazer um comentário da pergunta anterior. Go ahead, you can. Não, it's okay. A gente já segue essa linha. Então, o Birri, ele queria só responder a questão da origem da vida, a pergunta que ele tinha feito, ele queria fazer um comentário. You go ahead, from the previous question, right? Yeah. I'm sorry, I don't have any idea what was just said for the last several minutes. Desculpa, eu não tenho a mínima ideia do que vocês estavam falando aqui nos últimos minutos. But I'd like to make a comment on the previous question because my thinking is somewhat slow. Então, mas na realidade eu queria fazer um comentário sobre a pergunta anterior, porque minha cabeça é um pouquinho lenta. The man asked
how biologists explain new features of life and how they might explain the origin of life. And Dr. Axe said that most scientists will admit they haven't a clue how the origin of life occurred, but many feel strongly that they can explain how new features of life started. They feel like they can. They feel like they can. Yeah, they feel like they can, yes. Então, como foi perguntado em relação à origem de novas características e origem da vida, e o Axe respondeu, então, trouxe a resposta para a gente, falando que cientistas honestos vão dizer que nós não temos a mínima ideia de como a vida realmente surgiu, mas mesmo assim, eles ainda dizem que eles conseguem explicar, e têm a capacidade de explicar. And I think there's a good reason for that. E eu acho que tem um motivo importante para isso, um bom motivo. And that's because for the last over 50 years, chemists have done experiments to try to look into the origin of life and have failed. E eu acho que o motivo é porque nos últimos 50 anos, muitos químicos tentaram fazer experimentos em relação à origem da vida, e eles têm falhado. But biologists have not done any experiments on how to produce new features of life. And that allows their imaginations to be unconstrained. Mas biólogos não fizeram nenhum experimento para tentar produzir novas características. Então, isso permite com que a imaginação deles tenha um grande campo para desenvolver. No, we have done experiments. Mas nós temos desenvolvido experimentos. Present company accepted. Okay, thank you. Oops, sorry. My Just, you want to comment that? What's happened is at the time of Darwin, people had very little understanding about the intimate details of life. É porque o que aconteceu é que na época de Darwin as pessoas tinham muito pouco conhecimento em relação aos detalhes da vida. So as Michael Behe said, they had tremendous room to imagine stories of how innovations took place. Então, como foi comentado, as pessoas tinham um grande espaço para imaginar como as coisas teriam acontecido. But in the last 10 to 20 years, we now understand many of the details of how life works at the molecular level. E agora, nos últimos 10 anos, nós entendemos muito mais de como a vida funciona a nível molecular. So, for instance, there was a paper that came out a few years ago that described the details of how a flagellum was assembled. Então, uma pesquisa saiu há um tempo atrás, mostrando como o flagelo era construído, montado. And the more we understand the details, the less plausible evolutionary stories become. E quanto mais a gente conhece, mais improvável se tornam as explicações evolucionistas. And we can recognize that even the smallest steps of creating a new innovation can require over a dozen mutation events. E mesmo pequenas mudanças requerem dúzias de mutações genéticas. So the time scales required for these changes is vastly longer than the time available. Então, o tempo que é necessário para que aconteçam essas mutações, essas mudanças, na verdade é muito maior do que o tempo que nós temos disponível. And the problem gets worse as the science advances and the evidence for design becomes stronger. E a dificuldade fica cada vez maior enquanto a ciência vai avançando. Os argumentos para o intelligent design, o design inteligente, ficam cada vez mais fortes. Tinha gente que ia perguntar. Ok. Desculpa, era isso mesmo. I have a question. Okay. I think my question is similar. Okay. I think my question is similar to our pergunta friend parecida here. com a dele. Okay. Yeah. Então já vamos juntar as duas. My question is, I'm a teacher. I'm a math teacher, and I intend to continue my studies. And my question is more about career. What fields of study are more
are more sensible to the design argument. I think, for myself, I understand that bioinformatics is a strong field, and what is your opinion about this field of study, and what about other fields of study? Just adding what he asked, what fields should we focus on in our studies, to reinforce intelligent design? Então, o que foi perguntado em geral era mais ou menos isso: que campos nós poderíamos, tanto a dele quanto a dele, que campos? Ok. Então, quais campos a gente pode focar, e buscar cada vez mais para que cresça cada vez mais o design inteligente? In the fields that they have financial support. That's like, since we have financial support in some areas, what areas should we focus to get advantage of that? Were you wanting to say something, Mike? Or? I can name some fields, and then other people can. Eu vou citar uns campos, e outras pessoas podem citar outros. There's a field at the intersection of biology and material science called biomimetics, engineering and biology. Tem campo que liga a biologia e a engenharia, que seria a biomimética. And what people do in biomimetics is they look at features of life, often materials like spider silk that has remarkable physical properties. Então eles observam estruturas ou materiais na natureza, como a teia da aranha, por exemplo, que tem propriedades incríveis. And they try to come up with synthetic things that capture some of the brilliance of designs in living things. Então eles tentam criar coisas sintéticas baseadas em coisas naturais. Another field is called systems biology, which has become very big recently. Systems biology. Yeah. E também tem o campo do biologia sistemática. And this is de sistemas, Biologia de sistemas. Biologia de sistemas. This has come from a recognition among biologists that reductionism, the breaking down of complex things to their little parts and simply naming the parts, is limited. So our ability to do that? Reductionism is take a complex thing, break it down, and name all the parts, and identify the parts and characterize the parts. Então, systems biology is opposed então to é o campo que ele vai explicar como as coisas funcionam, pegando algo complexo e tornando ele cada vez mais simples e separado, detalhado. So systems biology has recognized that approach has not given a very clear understanding of the high level, and so they place higher emphasis on the top level and less on the breaking down of the parts. Então, o que eles entendem é que nesse campo as pessoas têm focado cada vez mais nesse todo mais complexo e menos nos detalhes, uma vez que a gente quebra aquilo e desmonta em detalhes. And then you mentioned bioinformatics, which has become huge. Tinham comentado bioinformática, que se tornou grande. So the big problem there is we have a huge wealth of data coming from genome sequencing projects, from proteome characterization, from things like, what was the RNA thing? ENCODE, where they're studying transcriptome, proteome, genome. Então, dentre muitos campos de pesquisa, nós temos uma riqueza de informações vindo muito da área de genética, como o Projeto Genoma e tantos outros. And people are ending up with more data than we can understand, scratching their heads, trying to come up with ways of understanding the data that's already out there. E as pessoas têm tido dificuldade, estão com dúvida ainda, tentando entender toda essa informação que tem vindo dessas áreas. Se eu entendi a pergunta sobre questão de financiamento, para quem, porventura, queira desenvolver qualquer tipo de estudos voltados para o design inteligente, eu desconheço. Através da CAPES, o apoio lá, eu garanto para você, é zero. E se você pensa em ir para alguma universidade nossa
com essa expectativa de querer defender o design inteligente, eu já garanto para você, você nem passa na qualificação. Então, buscar recursos financeiros para uma graduação, pós-graduação, no momento em que o paradigma vigente ainda é dominado por um materialismo filosófico, eu não vejo onde que alguém poderia encontrar apoio financeiro para fazer pesquisas voltadas para a defesa do design inteligente. Então, lá fora, você pode encontrar bolsas de estudos de grandes universidades, mas você não fará a sua graduação ou pós-graduação direcionada para o design inteligente, porque é o mesmo tipo de rejeição que é encontrada aqui no Brasil. Então, eu não sei para onde apontar. O pessoal pensa que nós, do design inteligente, estamos nadando em dinheiro. Não é isso, não. Nós somos um povo que, na base do voluntariado, eu, por exemplo, gastei 20 anos da minha vida, e eu não falo isso para a minha glória nem para a minha honra, não. Mas eu não recebi nenhum apoio material do design inteligente nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. O Marcos falou em dar a cara à tapa. Eu dei 20 anos da minha vida. Então, se alguém pensa que nós estamos passando por uma grande transformação e que subitamente agora o design está sendo reconhecido, está, mas aqui no Mackenzie. Então, eu não quero alimentar ideias aqui de que agora nós vamos procurar meios para alguém sair do Brasil e fazer uma pós-graduação direcionada no design inteligente, que não é verdade. Olá, vou fazer a pergunta em português. Márcio. Em que pé se encontra a situação dos tecidos moles em dinossauro e como ele tem sido usado para o pessoal do DI? E, embutido nisso, eu queria saber qual é o feedback que pode ser dado do pessoal do Inteligentista, porque botou a cara a tapa no Facebook. Queria saber como é que tem sido essa experiência, que eu acho bastante válida e interessante a gente saber o que acontece nos bastidores lá. Okay? Oi, boa tarde. Acho que até complementando a pergunta que o colega fez, o meu nome é Fábio, eu fiquei com uma dúvida acerca de um aspecto que foi comentado, das 3 características que o evolucionismo teoricamente afirma e não são compatíveis com o criacionismo. Dessas 3, né, uma foi claramente incompatível, mas uma eu fiquei com dúvida, que seria aquela ideia do ancestral comum. Eu queria entender um pouquinho melhor o que seria esse ancestral comum. Obrigado. Bem, eu queria responder primeiramente a pergunta do amigo ali sobre a questão das linhas de pesquisa. Eu apresentei uma linha de pesquisa da TDI na minha palestra, relacionada à biologia, mas eu venho pensando numa linha de pesquisa também relacionada à física, em relação à complexidade e causalidade. Eu mostrei um artigo da Nature, onde um físico muito renomado, George Ellis, ele fala sobre design, causalidade e complexidade. Então, acredito que, na física, seria uma linha de pesquisa bastante interessante para o design, investigar os limites das causalidades materiais em fazer uma complexidade especificada. A pergunta do amigo lá foi sobre em relação à compatibilidade entre a TDI e a evolução. Então, a evolução tem várias definições para a palavra evolução. A ancestralidade comum universal é compatível com a TDI. O Behe, por exemplo, ele vê as evidências para ancestralidade comum universal como ok. Alguns inteligentistas, ou seja, proponentes do design, não veem assim, mas é compatível. A ideia também a microevolução também é compatível com a TDI, né? Ou seja, pequenas mudanças em pequena escala numa população de organismo, mas essa mudança sempre com limites. Então, aí está a compatibilidade da TDI com a microevolução. Agora, a TDI não é compatível com a ideia de que processos puramente materiais ou não direcionados, como a seleção natural,
atuando em variações aleatórias, foi o que gerou toda a complexidade biológica. Teve uma outra pergunta sobre o Inteligentista, o canal lá, a página do Facebook que eu venho desenvolvendo. Sim, está tendo um feedback bem interessante. Hoje já é a página que abertamente defende a TDI no Brasil, com o maior número de curtidas. Então, o feedback está assim, bem legal, e eu agradeço a todos aí que apoiam o canal Inteligentista. Eu vou deixar cada um falar 15 segundos. You have 15 seconds to say some final words to everybody. Everybody has 15 seconds. Vejo todo mundo no próximo. It was wonderful to be here, and remember that intelligent design is the purposeful arrangement of parts. Remember that, and everything else is details. Foi muito bom estar aqui. Lembre que o design inteligente que tem a ver com várias partes estarem juntas e tendo um propósito em relação a isso. Let's see, go. Be very encouraged by what is happening here, and you should also know that we are encouraged by what is happening here at Mackenzie and in Brazil. I hope and pray that this is the beginning of huge things. Então, estejam encorajados com o que está acontecendo aqui, porque nós estamos encorajados, né, com tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no Mackenzie, e nós temos a esperança de coisas novas que estão por vir. Understanding that life is designed will help you to make discoveries that people who deny that will be blinded to. Entender então que a vida foi desenhada e planejada vai te permitir fazer novas descobertas, que pessoas que não acreditam nisso estão cegas dessa possibilidade. Bem, eu penso que esse evento é histórico, é um divisor de águas na questão do design inteligente no Brasil e até mesmo no mundo, e eu fico bastante feliz de poder participar desse evento histórico e como palestrante ao lado de gigantes do design inteligente. Eu aprecio muito o trabalho do Doug X, o Brian Miller eu não conhecia, o Birri também. Cara, muito bom, muito obrigado. Pessoal, para encerrar de vez, parabéns a todos vocês. Vocês fizeram parte de um evento realmente histórico, único. Há um início de um grande projeto aqui, e vocês contribuíram para esse grande projeto se tornar realidade. O design inteligente ainda não é reconhecido, você vai ter problemas e tudo mais, mas não desanime, seja um bravo pioneiro. E chegue no final da sua vida, olhe para trás e você vai ver que o design inteligente ganhou a batalha, tá bom? Vocês são todos jovens. Eu sempre falo, quem viver, verá. E eu tenho certeza que a imensa maioria de vocês verá a vitória do design inteligente. E por quê? Porque a gente está do lado da verdade, vocês viram isso aqui, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, olha, como é que você pode ajudar? Se você não é membro ainda da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, inscreva-se lá, é www.tdibrasil.com, aí você vai saber de todas as novidades. Aqui no núcleo do Mackenzie, as atividades logo vão ser iniciadas, e várias coisas estão sendo programadas, e vocês vão ficar sabendo, vão ter oportunidades. Há um objetivo da gente financiar pesquisas, então, o Enésio, acho que não há nenhuma agora, mas vai existir, tá bom? A gente tem certeza que isso vai acontecer. O Discovery Institute tem algumas possibilidades, então, se você se inscrever na nossa página e tudo mais, a gente vai divulgar essas possibilidades. A gente procurou, no ano passado, um químico orgânico sintético para trabalhar no laboratório nos Estados Unidos, o melhor, o James Tour, não sei se vocês conhecem, é um dos 100 maiores cientistas do mundo. E pode ser que você seja um dos pioneiros também, tendo uma bolsa para desenvolver projetos de design inteligente. Olha só que coisa boa, não é? Então, olha, parabéns a todos. Se você gostou do evento, quero que você, não ainda, mas no final, fique em pé, a gente vai bater palmas para todo mundo que participou. Agradecer demais o Stephen, em nome do DI Estados Unidos, USA. Olha, eles vieram aqui, estão com a gente o dia inteiro, né, ontem e hoje.
Quero que você também dê uma salva de palmas bem grande para eles, depois dá um abraço em todos eles. Eu queria que se você quiser, sabe aquela história, abrace alguém? Vem e dá um abraço neles, tá? Hoje, já abraçou alguém hoje? Dá um abraço neles e tudo mais, agradecendo a disposição. E, olha, vamos firme e forte. A gente quer defender a verdade, a gente quer fazer boa ciência, e a verdade prevalecerá, certo? Vamos ficar uma salva de palmas para vocês, para todos. Muito obrigado pelo evento.